Deus criou o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Isso é verdade, pessoal, porque Deus sim criou o homem para viver na retidão. Isso significa o quê? Que o procedimento do homem deveria ser irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem perversidade, sem pecado, sem abominações, sem iniquidades e impiedades, em tempo algum. Então, o homem deveria viver assim, porque esse é o procedimento que agrada a Deus e traz bons resultados para a vida humana de forma geral. Mas, infelizmente, esse homem se envolveu em muitas astúcias, que pouco a pouco perverteram o seu modo de pensar, de falar e de agir, para que ele começasse a praticar coisas inconvenientes. Ou seja, ele começou a praticar pecados, abominações, iniquidades e impiedades. E isso corrompeu a raça humana. Até hoje é assim. E muitas pessoas, infelizmente, com a consciência cauterizada por causa disso, insistem nesse erro de serem pessoas totalmente dominadas por essas coisas, que são erradas para o ser humano, são nocivas, são perversas, estragam o ser humano de forma geral. Então, nem você nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa mais. É preciso que cada ser humano tome a atitude de não querer se contaminar com essas coisas, com essas astúcias. Porque quem se deixa levar por essas astúcias está se desviando da retidão. E isso é algo mal que o ser humano comete contra si mesmo. É uma perversidade que ele comete contra si mesmo. Então, isso tem que parar. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas ainda vivem assim. E eu vou citar aqui um exemplo de uma atriz muito famosa no Brasil. Eu acabei de ver um vídeo dela, um shorts no YouTube, ela falando sobre uma questão que é errada, mas para ela é certa. E eu anotei a frase que ela falou. Vou ler aqui para vocês, ó. Ela disse assim, ó: precisamos naturalizar o amor entre duas mulheres e entender que a diversidade é demasiadamente humana. Então, essa frase é uma frase pervertida de alguém que tem a mente pervertida para esse lado. Apoia isso, aprova e quer que isso seja naturalizado como se fosse algo comum e normal. Só que não é. Esse é o grande erro. A pessoa é induzida a esse erro e quer induzir outras pessoas também a que cometam o mesmo erro, o mesmo pecado, que Deus não aprova, porque Deus criou o homem na retidão, para que ele vivesse na retidão e tivesse uma vida exemplar e irrepreensível, sem que ninguém, em tempo algum, pudesse dizer alguma indignidade a seu respeito. Esse tem que ser o objetivo do ser humano. Fazer com que isso aconteça mesmo. O ser humano consciente tem que entender isso. Essa é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, sem dúvida alguma. Em relação aos seus procedimentos, em relação ao seu modo de pensar, de falar e de agir, essa é a melhor coisa que pode acontecer. E o ser humano tem que viver e fazer com que isso aconteça em sua vida. E não se deixar se desviar da retidão, do caminho saudável para o seu corpo, alma e espírito. É esse. Esse é o procedimento que Deus aprova. A retidão da pessoa. Então, cada ser humano tem que lutar para que isso aconteça. Ele tem que se desenvolver nessa retidão. Praticar essa retidão. Para que as pessoas vejam o seu bom procedimento. Então, isso tem que ser algo importante. Nenhum ser humano pode dar lugar ao pecado em sua vida.
Porque quando isso começa a acontecer, aí o ser humano vai se arruinando pouco a pouco e vai se desviando da retidão. Aí ele começa a praticar todas as coisas erradas que Deus não aprova. Aí ele é mal visto pelo procedimento errado que ele pratica, expondo palavras como essa que eu li aqui, nessa frase, que uma atriz muito famosa falou a respeito disso. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 32. Está escrito assim, ó. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando o homem pratica essas coisas, ele está errando. E às vezes ele não cai em si nem na real de que está praticando algo errado. Porque a sua consciência está corrompida, já está pervertida, já está cauterizada por essas coisas. Assim ele quer naturalizar essas práticas. E ele aprova os que assim procedem também. Então, tudo está errado. E esse erro não pode ser algo que deva continuar. Ele tem que parar. O ser humano tem que entender isso. Agora é hora de acabar com essa cegueira de entendimento que só leva as pessoas para entenderem práticas pecaminosas e quererem naturalizar elas como se fossem normais e comuns. Hoje, o senso comum do mundo gira em torno dessas coisas erradas, dessas coisas inconvenientes, dessas coisas sujas, pecaminosas, que estragam a vida humana de forma geral. O resultado nós vemos aí todos os dias, sem dúvida alguma. É explícito isso. Dá para se ver claramente, dá para notar, dá para perceber. E ao perceber isso, o ser humano tem que cair na real, de que essas coisas são inconvenientes. Não são próprias para o ser humano praticar ou naturalizar em tempo algum. Então é preciso que o ser humano agora se conscientize de que deve mudar o seu procedimento para um procedimento que seja baseado totalmente na retidão, para que ele seja irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Ele tem que se aperfeiçoar na santidade e não nos pecados. Isso tem que ser um procedimento sério do ser humano.
Então, se o ser humano quer viver uma vida com seriedade, com responsabilidade e respeito diante das pessoas, tendo um procedimento exemplar, ele tem que voltar a viver na retidão. Isso é bom demais. Isso Deus aprova e concorda. E estimula o ser humano a continuar assim. Porque quem agir assim, com esse propósito, essa pessoa vai chegar no final aprovada, com certeza. Deus vai louvar essa pessoa. Deus vai aprovar. Porque o procedimento que ele pratica é o procedimento que faz ele andar na retidão. E ele conscientiza outras pessoas para que andem na retidão também. Então, é preciso entender isso hoje. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Abram os olhos. Acabem com essa cegueira que o pecado induziu você a falar tais coisas erradas. Então, é preciso mudar. A mudança tem que partir daquela pessoa que quer mesmo agradar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Esse tem que ser o procedimento perfeito do ser humano. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque não dá para ficar sendo escravo de pecado. Ou querendo naturalizar o pecado de forma que ele seja comum e normal para as pessoas. Não é assim. É hora de entender isso de uma vez por todas. E você tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, com seu entendimento, discirna isso. E escolha a melhor opção, que é agradar a Deus e viver em retidão todos os dias de sua vida. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.